14, de 8, 14, até na Efésios. Hoje a gente está fazendo, irmão, meus irmãos, 57 anos de vida conjugal aqui com a nossa bela esposa, que está junto aqui de nós, para darmos uma ação de graça. Eu vou dar a palavra para ela deve ter alguma mensagem. Saúde para uma igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui esta noite e começamos este dia com o casal de 57 anos de vida conjugal. Eu louvo a Deus esses anos de bênção, de luta, de vitória, porque Deus tem dado forças para mim. Viver 57 anos casados, um ao lado do outro, é uma bênção de Deus. Muitos acham que, poxa, viver 57 anos não enjoa, não? Nós acho que não enjoamos, não. Eu acho que agora, na velhice, nós estamos mais juntos do outro, porque eu preciso mais dele e ele precisa mais de mim. Então, Deus tem nos ajudado, porque eu suportei, né, as fraquezas dele, ele suportou as minhas fraquezas, e lutamos juntos, vencemos juntos, porque viver 57 anos não é 57 dias, mas Deus tem nos dado vitória. E desta união nasceu duas filhas, que são duas filhas maravilhosas que Deus nos deu. E agora, na nossa velhice, tem nos ajudado muito. E isso para nós é uma grande vitória. Deus tem sido maravilhoso. Nos deu em genro, né? 2 genros. E nos deu 2 netas, também maravilhosas. E agora veio também mais 2 netos, né? 2 netos emprestados também são uma bênção. Muito bom, todos 2, não tenho que falar de nenhum dos 2 até aqui. Maravilhosos também. E nós temos uma família abençoada por Deus. Porque aquele que Deus abençoa, vive em paz. E por isso nós temos uma família que vivemos em paz. Até aqui, Deus tem nos ajudado. Até aqui, nós temos servido ao Senhor. A nossa família está aos pés do Senhor. E por isso eu dou graça desses 57 anos de vida conjugal com o esposo. Agora, na doença dele, eu sei que ele precisa muito de mim, tem precisado muito de mim. Eu também tenho precisado dele, porque vivemos muito felizes, debaixo da proteção e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. E por isso nós estamos aqui, não poderíamos deixar de dar esta ação de graça. Eu aconselho aqueles que já têm anos de casado, aqueles que estão começando agora, que continuem sempre aos pés do Senhor, junto com as esposas, junto com os esposos, agradecendo a Deus, orando junto, na hora que vier as tribulações, na hora que vier a luta, na hora que vier os problemas, a enfermidade, estejam sempre unidos um ao outro, de joelhos dobrados, pedindo a direção e a proteção de Deus, porque Ele vai ajudar você a chegar até o final. Eu dou graças a Deus que o meu esposo foi o meu primeiro namorado e será o último. Então eu dou graças a Deus por isso, porque eu vejo as pessoas, eu tinha uma vizinha que ela dizia assim para mim, eu sinto muito de não ter namorado bastante, porque o primeiro meu namorado eu namorei e casei. Eu não queria ter mais experiência. E eu falava para ela, o meu também foi o meu primeiro, mas eu não queria ter outro não.
As experiências que eu tenho com ele são muito boas. Então, eu acho, irmãos, que isso, querer namorar muito, isso não é vantagem. Muitos namoram porque não dão certo, né? Namora um, não dá certo, namora outro, mas isso eu acho que não é isso que é bom. Mas eu dou graças a Deus, porque eu namorei o primeiro, me casei, e até hoje estou junto com ele. Não tive vontade de arranjar outro, não. Então, dou graças a Deus por isso. E nessa hora eu peço à minha família, né, a minha filha, que está aqui só uma, minha neta, o genro, para vir até aqui à frente. Eles fazem parte desta nossa união. Eu vou ler o salmo. Meu esposo está em possibilidade de ler, então eu vou ler no lugar dele. É o Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Aquele que teme a Deus. Então, irmãos, para sermos abençoados, precisamos temer a Deus. É quando o esposo teme a Deus, a esposa teme a Deus, aonde eles estiverem, ele sabe que Deus está olhando para ele. E nem o esposo vai trair sua esposa, e nem a esposa vai cair o seu esposo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Nós já temos visto, né? As filhas, né? As nossas netas são filhos das nossas filhas, né? Só falta aqui agora os bisnetos. Não sei se Deus vai nos conceder a ver, mas seja feita a vontade dele, né? E eu já estou satisfeito com o que Deus tem feito na minha vida, na minha família. E por isso eu agradeço a Ele de todo o coração, agradeço a Ele o esposo que Ele tem me dado, as filhas, genros, netos, todos os Deus. Eu te agradeço nesta hora. Amém.
não estar aqui, já está bem tempo. Por isso nós pedimos oração, já foi feita essa oração, todos em nome dela, e quero que a igreja continue orando pela nossa filha Valdenice. Amém? Porque o nosso Deus tem uma bênção naquela vida. Amém? Glória a Deus. Queria pedir à igreja que ficou de pé, o ministério está possível, com certeza. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, a essa união, por essa família, qual Deus verdadeiramente tem abençoado. Né? Vamos nesse momento estender nossas mãos em direção a essa família e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos, nosso Pai, pela vitória alcançada pelos teus filhos, Senhor. Pelos 57 anos de união, Senhor, ó Pai, do teu filho pastor Walter, da irmã Eunice, pela família como tens concedido a ele, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pelos que aqui estão presentes, Senhor, pelos que aqui não puderam estar, Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, juntamente com os teus filhos, Senhor, por essa vitória, Senhor. Ó Pai, e eles sabem, e nós também sabemos, Senhor, que eles não teriam chegado até aqui se não fosse as tuas mãos poderosas, Senhor. Toda a honra, toda a glória serão dadas ao teu nome, Senhor. Continua com tuas mãos estendidas sobre essas vidas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, guiando cada dia os teus passos, Senhor, dando a eles a tua direção, que, Senhor, todos os dias de suas vidas, Senhor, eles sintam poderosamente a tua presença, Senhor, em suas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, espiritualmente, materialmente, Senhor, que o exemplo, Senhor, que eles têm nos dado, Senhor, eles possam, Senhor, ser seguidos por cada um de nós, Senhor. Ó Pai, e que, Senhor, ao menos dessa família, Senhor, ó Pai, possa permanecer, ó Pai querido, ó Deus, enquanto for da tua vontade, Senhor. Até, Senhor, que tu venhas permitir, ó Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Eles são teus, eles pertencem a ti, eles serem a ti, Senhor. Por isso têm sido sustentados e abençoados por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nos unimos, ó Pai, a nossa família, nessa ação de graças a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesse momento nós vamos dar oportunidade ao nosso coral para louvar ao Senhor. Depois teremos a mensagem.
Vamos pedir nesse momento a igreja para que se ponha de pé. Meus amados, é um momento muito importante, onde é exigido o máximo de reverência da igreja, que é o nosso Deus que vai falar conosco através da sua palavra. É até uma falta de educação, né? Quando, por exemplo, alguém está falando e a gente dá resposta, não dá ouvido, né? E imagine, então, a gente ter falta de educação para com Deus. Não dá ouvido ao que Deus está falando. Então, vamos nesse momento estar reverentes, atentos àquilo que Deus quer nos falar. Né? Muitas das vezes, em nossas orações, nós falamos, Senhor, fala comigo. Na realidade, Deus está falando desde o começo do culto. Mas agora também é um momento muito especial, muito importante. Então vamos estar bem atentos àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vou pedir nesse momento o nosso pastor Walter, que ore em favor do pastor Joel. Nós trazemos. Bendito Deus e Pai, e Deus Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. E somos gratos, Senhor, por esta hora, a mais importante, Senhor Deus Pai, do culto, porque é a tua palavra, Senhor. Ó Pai eterno, que ela possa cair em cada coração, dele, Senhor. Ó Pai eterno, tira todo espírito contrário à tua natureza. Meu Deus, meu Pai, repreende, Senhor Jesus, todas as coisas que não são do teu reino. Meu Deus, meu Pai. Toma, Senhor Deus Pai, o teu filho Joelson nas tuas mãos e o abençoa, Senhor. Hoje, ó Deus Pai, os seus lábios, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, Senhor, para ouvir o que o Espírito Santo tem para trazer para nós nesta hora. É o que eu te rogo, no nome santo de Jesus do Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de um único versículo, que é o versículo de número 8. João 3, verso 8. Vamos ler esse versículo em uma voz, em uma só voz. Esse versículo é muito conhecido, é um texto bastante conhecido de todos. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém?
Vamos repetir mais uma vez. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa oportunidade rica de estarmos na tua casa. Senhor, nesta hora eu te peço, cresça, Deus diminua, para que a tua palavra seja falada nesta noite, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que a palavra possa, Senhor, impactar vidas nesta noite. Que a palavra possa trazer, ó Pai, algo novo para os corações nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite venha surtir o efeito para a qual ela foi enviada. Senhor, que tu cresça, que eu diminua, para que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Deus pode se assentar. Amados, o texto que nós acabamos de ler está dentro, de um contexto que diz respeito a um encontro que Jesus teve com um certo homem, um certo varão chamado Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era um homem religioso, e ele teve o interesse de buscar a Jesus, de ter uma conversa com Jesus, de conhecer Jesus pessoalmente. Jesus, nessa conversa que teve com ele, Jesus revela algo muito importante. Jesus fala para ele assim: olha, Nicodemos, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus disse para ele: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus inseriu ali para Nicodemos, na cabeça de Nicodemos, na ideia de Nicodemos, uma coisa completamente estranha, diferente, que Nicodemos não conseguiu entender. E no versículo 8, depois de Jesus dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, não te maravilhes disso, que eu tenho te dito que é necessário, que é preciso nascer de novo. Jesus fala assim: porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus aqui nesse versículo 8, ele faz uma comparação. Ele compara a ação do vento a alguém que é nascido do Espírito. Você pode até dizer assim: mas hoje em dia, né, é possível a gente saber de onde o vento vem e para onde ele vai, né? Existem até instrumentos capazes de fazer isso. Mas nós não estamos aqui querendo avaliar esse tipo de coisa. Afaste da sua mente qualquer coisa desse tipo, porque o que nós queremos ver aqui é entender o que essa comparação, o que Jesus quis dizer para nós com essa comparação que ele fez. Amado, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O ser humano, o homem e a mulher, ou ele nasce de novo e ele é guiado pelo Espírito a partir de uma nova natureza que é implantada nele, a partir de um novo ser que é formado pela ação direta do Espírito Santo na vida do homem e da mulher, ou então ele vive segundo o seu eu, segundo a sua vontade. Eu quero dar uma notícia para você: esse eu e essa vontade humana, o próprio homem entregou nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás.
É por isso que o homem, quando ele não tem essa experiência do novo nascimento, é por isso que o homem, quando não tem essa experiência de vida com Deus, de andar pelo Espírito, segundo o Espírito, como diz Romanos 8:1, de não andar mais segundo a carne, quando a Bíblia fala carne, não é essa pele, essa carne que você tem, mas é a tua velha natureza, é a tua vontade, é o teu eu. Enquanto você não entender isso, meu amado, eu quero te dizer uma coisa: você continuará andando segundo o teu eu, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E eu quero dizer para você nessa noite que isso não é nada bom para a tua vida. Isso não é nada bom para você. Não tem meio termo, meu amado. Ou você anda segundo esse teu eu, ou você anda segundo essa tua vontade, que é a vontade da tua alma, o teu eu que está deformado pelo pecado, pela ação do pecado. Eu quero dizer que o teu eu está deformado pela ação do pecado, não é por causa do pecado que você cometeu, mas é por causa da origem. Porque fomos gerados em pecado. Então, uma vez gerados em pecado, a tua alma, o teu eu, está completamente deturpado, está completamente, degenerado em função disso. Mas a boa nova do Evangelho diz que a ação do Espírito Santo na tua vida, meu amado, é capaz de gerar um novo homem, é capaz de gerar uma nova mulher. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Espírito Santo te diz nesta noite que você hoje precisa sair daqui dizendo: olha, eu estou cansado de mim mesmo, eu estou cansado do meu eu estou cansado de fazer a vontade da minha alma, da minha carne. Eu quero a partir de hoje andar segundo o Espírito. O apóstolo Paulo foi um exemplo de alguém que cansou-se do seu eu, da sua própria vontade. Ele diz assim, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meu amado, isso é algo que o cristão, eu e você, o crente, precisa buscar. Eu e você precisamos entender isso. Porque só assim andaremos no reino de Deus. Você não pode mais aceitar a tua vida do jeito que ela está. Você não pode mais aceitar passar um dia sequer na casa do Senhor sem que haja crescimento espiritual na tua vida. Você não pode mais aceitar isso. Eu quero dizer para a igreja que o Espírito de Deus ele tem gerado no meu coração uma insatisfação com o meu eu, com a minha vontade. Ele tem gerado isso no meu coração. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que gere também no teu coração essa insatisfação. Meu amado, às vezes nós dizemos: olha, eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. Meu amado, canse-se de você mesmo, canse-se do teu eu pecaminoso, da tua vontade humana, deturpada pelo pecado. Mas o Espírito de Deus nesta noite, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer algo novo na tua vida, ele quer te despertar, ele quer trazer um renovo espiritual para a tua casa, para a tua vida. Amados, nós somos tão habilidosos em detectar erros, em detectar falhas, em ver o que está certo e o que está errado. Mas às vezes, irmãos, quando temos que nos autoavaliar, aí fica tão difícil. Mas, meu irmão, se você é nascido do Espírito, eu quero te dizer que Deus vai fazer algo na tua vida que você não vai entender, que ninguém à tua volta vai entender. Mas se você é nascido do Espírito, fique tranquilo, porque o Senhor está no controle da tua situação, Ele está no controle da tua vida. Eu quero te dizer, meu amado, só tem duas opções
instruções. Ou você deixa Deus controlar a tua vida, ou você vai controlar a tua vida. Eu quero te dizer que você controlando a tua vida, você vai ficar cheio de frustrações, você vai ficar cheio de insucessos, você vai ver que às vezes as coisas não vão dar certo. Mas eu quero dizer que se você nascer do Espírito e deixar o Espírito de Deus dirigir a tua vida, o Senhor fará uma grande obra na tua vida. Deus fará algo novo na tua casa. Deus fará algo novo no teu trabalho. Deus fará algo novo na tua vida sentimental, na tua vida conjugal. Enfim, Deus tem algo novo para você. Meu amado, eu quero dizer que a pressão em cima daquele que deseja andar pelo Espírito é muito grande. Irmãos, eu quero desmistificar aqui uma coisa: andar pelo Espírito, né? Sabe, assim, vou atravessar o Senhor, atravesso ou não atravesso, vou agora ou não vou agora. Não é isso não. Andar pelo Espírito não é, Senhor, devo acordar às 5h30 ou às 6 horas. Não, meu amado. Isso aí é decisão simples que você toma, que você resolve. Andar pelo Espírito é algo muito mais profundo do que isso. Andar pelo Espírito é algo que é muito superior a isso. Andar pelo Espírito é não ceder à pressão do mundo sobre a tua vida. Andar pelo Espírito é você olhar para as circunstâncias da tua volta e dizer assim: Senhor, está difícil, mas eu sei que Tu está na direção. Senhor, o vento está soprando, não sei de onde que vem, nem para onde vai, eu não estou entendendo nada. E você não tem que entender nada mesmo, porque quem dirige a tua vida é o Senhor, não é você. Às vezes a gente tem que dizer para Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele tem que, como é que Ele tem que ser. Não, meu amado. O Senhor, o reino de Deus está estabelecido na tua vida, então fique em paz, porque o Senhor cuida de você. Mas sabe o que acontece, meu amado? Às vezes nós passamos as dificuldades na nossa vida, às vezes nós passamos por lutas, porque nós escolhemos. O teu eu, a tua vontade te levou a isso. E às vezes eu observo, irmãos, duas classes de pessoas. Né? Às vezes a gente tem pessoas que não creem em Deus, que não querem nem saber de nada disso. Falam que esse negócio de Deus é religião, que isso é tudo balela, que isso não tem nada a ver não, e continuam tocando as suas vidas assim. Eu vejo um outro grupo que pega e atribui a Deus tudo o que acontece na vida deles. Se está passando por alguma situação, é porque Deus quer assim. Se aconteceu alguma coisa, é porque Deus permitiu assim. Eu quero te falar nessa noite, meu amado, que Deus tem um terceiro grupo, que é aquele grupo dos que desejam viver o melhor dele para a sua vida aqui nessa terra. É aquele que anda segundo o Espírito, é aquele que tem discernimento para entender e falar: opa, peraí, isso aqui que eu estou fazendo não está bem, eu preciso ajustar a minha rota, porque senão eu vou sair da égide, da direção do Senhor e passo a andar sobre a minha direção. Isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Eu quero dizer que quando você toma essa decisão, o mundo se levanta contra você. A pressão contra a tua vida é grande. Mas lá em Romanos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento. Meu amado, quando você está sob a direção do Senhor, quando você é nascido do Espírito, quando você começa a andar segundo a direção do Senhor, o mundo pode fazer pressão contra a tua vida, mas o Senhor renova o teu entendimento, o Senhor renova a tua vida, você consegue se manter firme no propósito de Deus para a tua vida. Irmãos, quando eu penso em alguém que andava sob a direção de Deus, eu me lembro de alguns personagens da Bíblia. Mas um deles que me chama muita atenção é José. Irmãos, José era uma pessoa assim, era especial.
Vocês já pararam, já estava parando para pensar? Vocês devem ter feito isso para trazer hoje. Mas vamos tentar pensar aqui. Eu estava pensando no gráfico da vida de José. Você já imaginou o gráfico da vida de José? A gente, vou tentar desenhar ele aqui imaginariamente, né? José está aqui, ó, na casa do pai dele lá, garotão lá, filhão do papai, né? Ele era o primogênito de Jacó, na verdade, porque Jacó, na verdade, amava mais a quem? A Raquel, né? E como ele foi o primeiro filho de Jacó com Raquel, Jacó tinha um carinho todo especial com José. E José era especial, porque o nome dele, quando botaram o nome dele, sabe qual foi o significado do nome dele? Aumentador. Então já tinha um negócio especial na vida dele. Né? Aí está aqui José. Aí de repente, meu irmão, o gráfico dele deve fazer isso aqui, ó, da vida dele. Ó. Começa a descer. José é vendido pelos irmãos dele. José vai cair lá numa comitiva lá de ismaelitas que escravizavam jovens e levavam para o Egito. José está só caindo. Aí depois que ele chega no Egito, vai para a casa de Potifar, aí começa a melhorar, aí começa a subir de novo, né? O gráfico da vida de José, aí vai subindo. José é guiado pelo Espírito, guiado pelo Senhor, guiado por ele. Irmãos, quando ele estava subindo e começou a melhorar a situação, o que acontece? Ele é injustiçado, ele é caluniado pela mulher de Potifar, por causa da fidelidade dele para com o seu Deus. O que acontece? Ele vai lá no fundo do poço de novo. Vai parar na prisão. E agora eu acho até que a situação dele estava pior, porque antes ele era só escravo, agora ele era escravo e prisioneiro. Tentou violentar a mulher de um grande general lá de Faraó. O negócio estava ruim demais para ele. Estava lá no fundo do poço. Mas sabe onde Deus queria colocar José? Era aqui, ó. No ponto mais alto, que era no governo do Egito. Não era aqui embaixo que Deus queria dizer, era cá em cima. Vocês estão entendendo? Mas José está lá na prisão. Irmãos, o Deleuze estava lendo a Bíblia e me chamou a atenção um negócio. Eu falei, deixa eu ver aqui quanto tempo, vamos ver quanto tempo Deus é capaz de formar um governador do Egito. Quanto tempo você acha que é preciso para formar um governador do Egito? Né? Na escola de Deus, foi suficiente simplesmente 13 anos. Depois vocês têm uma pesquisada lá, você vai ver na Gênesis que José saiu da casa do pai dele aproximadamente 17 anos. E quando ele foi diante de Faraó interpretar lá o sonho e tal, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos. Então de 17 para 30, 13 anos. Só Deus para formar um governador do Egito em 13 anos. Né? 13 anos. Deus formou o governador do Egito. Mas, meu amado, a gente observa como é a atitude de um homem, de uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. Você não vê na história de José, em nenhum dos capítulos lá de Gênesis, José reclamando disso aqui. Você vê José triste lá reclamando de alguma coisa? Não vê. Muito pelo contrário. Aonde José chegava, José era o quê? Era bênção. Aonde José chegava, a bênção estava ali. Meu irmão, deixe de correr atrás da bênção, porque a bênção é você, a bênção está contigo. A bênção o Senhor já decretou sobre a vida daqueles que andam segundo a vontade dele. E aí, olha o que acontece. Na casa de Potifar, a Bíblia não fala lá do período que ele teve com os ismaelitas lá, mas eu imagino que José, onde ele chegava, quando ele chegou lá na fila, lá todo amarrado lá com os outros jovens, já devia estar fazendo alguma diferença ali. E quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar viu que ele era especial. Potifar deu toda a responsabilidade da sua casa na mão dele. E aí, ele depois de ser traído pela mulher de Potifar, por causa da sua fidelidade para com o Senhor,
para com o seu amo também ali, o seu senhor ali, o Potifar. Ele virou para aquela mulher e falou: olha, eu não posso tocar em você, você pode estar interessado em mim, mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso maior com Deus, com o meu Deus. E aí ela se sentiu ferida por aquilo e criou toda uma mentira contra José, e José acabou indo parar na prisão. Mas ali na prisão, no pior momento do gráfico da vida de José, José também foi preso. Meu amado, se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você anda segundo o Espírito, se você é nascido pelo Espírito, você pode estar vivendo uma situação difícil, mas tenha certeza de que a bênção do Senhor está contigo, de que o Senhor está na direção da tua vida, de que o Senhor está dirigindo a tua trajetória, meu amado. Tenha nisso. Mas, meu amado, é preciso você largar o teu eu, é preciso você largar a tua vontade, o teu querer. E é preciso você escolher viver o melhor de Deus para a tua vida. E aí, irmãos, eu quero mais uma vez falar para a igreja que a atitude de José fez toda a diferença. Porque, amados, a gente vê ali José dentro daquela prisão, e aí você vê que o carcereiro dá função para José. Irmão, com você mesmo. Se você estivesse naquela situação, será que eu e você seríamos capazes de agir como quiser? Será que nós seríamos capazes de aceitar, ajudar o carcereiro de uma prisão, sendo você um preso, injustiçado? Será que nós não estaríamos ali revoltados da vida, E falar: eu vou ajudar esse camarada nada, você que tem que me servir, eu estou aqui por uma injustiça, eu estou aqui sem merecer. Não, José não estava preocupado com isso. A preocupação de José era ser bênção aonde ele chegasse. Amado, a direção do Espírito de Deus na tua vida vai realizar isso, vai fazer com que você seja bênção aonde quer que você esteja. Vai fazer com que você seja cabeça e não cauda. Às vezes nós pensamos que para ser cabeça tem que ser o diretor da empresa, tem que ser o presidente da empresa, não, tem que ser o general, não. Não, amado, você é cabeça onde Deus te colocar. Amém, aleluia. Você vai se destacar. Porque a autoridade que está sobre a tua vida não é uma autoridade desse mundo. E muitas vezes a gente é tão pequeno, a gente é tão tacanho, sabe? A gente acha que as autoridades deste mundo são muito grandes. Não, meu amado. A autoridade que está sobre nós, como igreja do Senhor, é muito superior a qualquer autoridade constituída nessa terra. Isaías fala que todo o governo está sobre os ombros do nosso Deus. Ele é soberano, ele é poderoso para realizar qualquer coisa. E ele quer guiar a tua vida. Olha que privilégio ter o soberano de todo esse universo guiando, dando a direção da tua vida. Meu irmão, isso não é brincadeira, não. Isso é coisa muito tremenda, sublime, maravilhosa. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você, irmão. Todas as vezes que você diz assim: eu sou assim, eu ajo assim desse jeito, eu faço como eu quero, meu irmão, você está dizendo não ao reino de Deus na sua vida. Você está dizendo não a este privilégio que Deus tem preparado para a sua vida. E eu quero te dizer, meu amado, que isso vai se traduzir em dificuldade e sofrimento para você. Mas na hora que você reconhecer diante de Deus que você quer a direção dele para você, para a sua vida, para a sua casa, tenha certeza que o Senhor vai te tornar alguém muito bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E aí o que me chama a atenção, amados, só para nós encerrarmos, na vida de alguém que é guiado pelo Espírito, que é nascido pelo Espírito, é que as atitudes dele vão sempre encaminhá-los para onde Deus quer que ele esteja, para o propósito de Deus. Aí você para para pensar,
José um dia, né, vai lá servir os presos, conforme ele sempre servia. E tinham dois presos lá especiais, né? Tinham dois presos especiais. Como diz o Serafim, já tinha cadeia especial naquele tempo, né? Que era o copeiro e o padeiro do rei, do faraó. E aí José vai lá servir aqueles dois. Irmão, veja bem, pensa naquele dia que você está bem mal, aquele dia que a situação está difícil. Vê se você é capaz de fazer o que José fez. Se eu fosse José, eu ia chegar lá e falar, rapaz, pega logo essa comida aí, come logo esse negócio. Está de cara preta o quê? Cara preta a minha fome, então come logo isso aí. Aí, se José faz isso, olha o gráfico dele aqui, ó. Prisão, governo do Egito. Essa trajetória aqui podia apagar que não ia acontecer nada. Porque sabe qual foi a diferença? Olha só, como é que a tua atitude, a minha atitude é essencial para que Deus concretize na minha vida e na tua vida aquilo que Ele tem preparado. Aí José, ao invés de agir igual a mim, igual a você, ele chega e fala assim para o copeiro e para o padeiro. Olha só, vocês não estão bem hoje não, né? Tem algo estranho se atrás de vocês. Não, como a sua camarada estava mal, na prisão, injustiçado, todo ruim. Tinha tudo para ser revoltado, cheio de feridas na sua alma, traído pelos seus irmãos. Mas a ação do Espírito de Deus na vida dele deixava ele saradinho, curadinho. Que coisa tremenda, meu amado. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, Deus tem cura para a sua vida, Deus tem cura para a sua alma. Deus tem bênção para você, meu amado. Deus tem algo especial para a sua vida, aleluia. E aí José vira para aqueles dois homens e fala assim, olha, vocês não estão bem hoje, vocês não estão, talvez José estivesse pior do que eles, mas Deus usava José de uma maneira tão tremenda, né? E aí eles falam, olha, nós estamos mal, sabe por quê? Porque nós tivemos um sonho, e cada um conta o seu sonho para José. E aí olha o que José fala, qual o problema de vocês? É o sonho? Porventura, a interpretação de sonhos, a revelação de sonhos não vem do Senhor, não vem do meu Deus? José fala assim, então, qual o problema de vocês? Não vem de Deus as interpretações? Se vem de Deus, eu sou de Deus, sou guiado pelo Espírito de Deus, vou resolver o problema de vocês e vou dar a interpretação de sonhos de vocês. Irmãos, 2 anos depois, aquele copeiro, que o padeiro morreu, a interpretação dos sonhos dele era a condenação máxima de pena de morte, e do copeiro era que ele seria restituído à sua posição. E 2 anos depois, Deus precisa colocar José no governo do Egito, porque o propósito de Deus ainda não foi concretizado. E Deus faz o quê? Agora ele faz o impossível. O possível José fez, a parte dele. Agora Deus vai dar um sonho para Faraó. Deus dá um sonho para Faraó, e quem está lá do lado de Faraó é quem? O copeiro, conhecido do José. E aí, Deus faz ainda algo mais, porque o copeiro talvez tivesse esquecido de José. E o copeiro ele deve ter ficado com medo, porque ele se intrometer nos assuntos de Faraó era perigoso para ele. Mas deve ter dado aquela coceira dentro dele, aquela agonia dentro dele, deve ter ficado agoniado para não ter que falar com o Faraó daquele tal de José. É ele que vai resolver o problema do Faraó, é ele que vai interpretar. E Deus Faraó chamar mago, chamar intérpretes de sonho, ninguém resolvia a situação e o Faraó agoniado. E o copeiro, e sabe por quê? Faraó, não tem que me meter nessa situação não, mas eu me desculpo, mas eu sei que uma pessoa que vai resolver o seu problema. Tem um jovem lá no cárcere, preso, que vai interpretar o seu sonho. Ah, mas por que você está falando isso? Porque ele interpretou o outro. Vamos lá. Se José não tivesse interpretado o sonho daquele copeiro naquele dia,
é que Deus ia colocar ele lá no cima do dedo? Meu irmão, quantas das vezes a tua trajetória já está traçada pelo Senhor, mas a tua atitude lá no cárcere, na hora da dificuldade, faz com que essa trajetória seja completamente apagada. E Deus ele tem que redesenhar tudo, e Deus tem que falar, meu irmão, vou mandar todos os copeiros para você, até você acordar, para você tomar atitude, para você chegar no lugar que eu tenho para você. Mas quantos copeiros já passaram na tua vida, quantas oportunidades Deus já colocou na tua frente e você desperdiçou por esse minuto nessa noite. Não é mais tempo, meu amado, de desperdiçar a oportunidade. É hora de você viver o melhor do Senhor. Aleluia! Eu saio daqui nessa noite, meu amado, com essa palavra no teu coração. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele vai olhar e vai falar, não sei por que está acontecendo isso, não sei para onde Deus está me levando, não sei o que história é essa, que situação é essa, mas uma coisa eu sei, o vento assopra onde Ele quer. E assim o Senhor está me levando, porque é Ele que está no controle da minha vida. Mas não existe nada melhor na vida do homem e da mulher carregar consigo essa convicção de que o Senhor está no controle da tua vida. Mas só desfruta disso aquele que anda pelo Espírito. Então, amado, se você tem tomado a decisão segundo o teu querer, segundo o teu eu, segundo a tua vontade, se Deus está em último lugar na tua vida, meu irmão, é hora de hoje você trazer Ele no primeiro lugar e seguir adiante, porque ainda há tempo, Ele ainda tem tempo para vencer. Deus nos abençoe, o Senhor complete a sua palavra no teu coração. Que habitante, meu Senhor, que a meu passo, Salvador, tu me encontraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Deus, que habitante, meu Senhor, que a meus passos, Salvador, tu me encontraste sobre a cruz, rende-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que assim seja em nossas vidas. Com Jesus na direção, tudo vai dar certo. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor. Vamos nos pôr de pé nessa hora para agradecer o Senhor. Eu vou pedir o nosso irmão Joel, esteja orando por esta pátria, também agradecendo a Deus por este povo. Nossa, muito privilégio, né? Muito privilégio. O Virgem fez de tudo isso a prova do amor de Deus para conosco. Uma coisa muito séria, não é brincadeira não. Comunhão no Espírito é coisa muito boa. É nessa comunhão no Espírito, essa é a verdadeira comunhão, irmãos. Ninguém se preocupa muito em juntar a família, né? Dar um almoço, jantar, fazer uma festa, junta todo mundo, acabou, come se leva todo mundo embora, e ainda sai alguém reclamando ainda que não estava bom, né? Mas na comunhão no Espírito a gente sente o mesmo gozo, a mesma alegria e o mesmo contentamento. Não há divergência, irmãos, na comunhão no Espírito. Esta é a verdadeira comunhão. Às vezes nós invertemos os valores, né? Nós estamos atrasados, né? Passeios, né? E ajuntamentos aí e tal, querendo unir, isso é bom, é importante, né? Mas a gente não consegue o sucesso que está querendo. Acabou a festa, acabou como se deve, vai todo mundo embora, né? E
Já sai sempre alguém reclamando de que não estava bom, né? Mas a presença de Deus é a coisa absoluta. Então vamos agradecer a Deus, né, irmão? Vamos apresentar ao Senhor a nossa ação de graças, né? Nosso reconhecimento pelos que há pouco Deus alcançado. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. A nossa vitória vem do Senhor. Deus do céu, nosso Deus e Pai. Louvado seja o santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória que pertence a ti somos Senhor, Senhor, cada dia que passa, Senhor. Conhece nossa estrutura, Senhor, nós te pertencemos por direito de criação, por direito de redenção, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Tudo isso, Pai, pelo teu grande amor ter nos alcançado e nos amaste primeiro, Senhor, aleluia. Senhor, nesta hora, Deus especial, Senhor, intercedemos, Senhor, pela nossa pátria, Senhor, pelas autoridades constituídas, por esses homens que ditam os bens para o nosso país, Senhor. Ah, Senhor, já está decretada a sentença daqueles que decretam leis injustas, Senhor. Pegamos em tuas mãos as autoridades constituídas, Senhor. Somos, Senhor, é Deus. Todo o governo em tuas mãos, Senhor. Pode fazer com eles o que tu queres. Pode mudar a mente deles. Pode mudar o curso da vida deles, Senhor. Mas eles querem que sintam também a carência e a necessidade de ti, Pai. Chegamos em tuas mãos as autoridades constituídas, os presidentes da República e seus auxiliares. Oh, Senhor, aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Protege, Deus, todas as vezes injusta. Esse povo, Senhor, sofredor, levante a cabeça, Senhor, ainda é tempo, Senhor. Trabalha a ti, Pai, porque tu tens bênção ainda para dar, Senhor. Levanta a tua igreja cobertada pelo teu sangue, Senhor, que ela continue, Senhor, fiel a ti, Senhor, aleluia, que tu tens sido fiel para conosco, Pai. Aceita, Senhor, esse culto de louvor, de adoração a ti, Senhor. Senhor, e continua falando aos nossos corações, como tu tens falado, na direção do teu Santo Espírito, Pai. Leva de volta aos nossos lares, abençoados por ti, Senhor. Ó Deus, e dá-nos uma semana abençoada. Eu te agradeço, Senhor, mas este privilégio glorioso, Senhor, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amanhã, segunda-feira, né? É o dia em que nos reunimos, cada um no seu lar, com sua família, fazendo aquele culto do lar, orando pela família, né? Orando exclusivamente
cada um por sua família. Terça-feira temos curso de cura e libertação, consequentemente, a igreja deve estar em jejum e oração na terça-feira, preparando para esse trabalho. Quinta-feira temos culto público, onde será a terceira quinta-feira, que a União Feminina estará assim dando início a esse culto, né? Sábado, nós teremos consagração a partir das 9 horas da manhã. Precisamos orar muito, né? Buscarmos a face do nosso Deus, e é uma oportunidade muito boa, né? Porque muitas das vezes no corre-corre do dia a dia, as pessoas estão orando tão rapidamente e fazendo as coisas tão rapidamente, quando vai ver, não tive tempo, né? Mas, meus amados, é necessário. Temos que reservar o tempo para orar, não só na igreja, mas também no nosso lar, orarmos pela nossa família, buscarmos a face do nosso Deus. E, meus amados, nós precisamos estar apercebidos, e já estamos no mês de julho, né? Estamos nos aproximando aí do mês de setembro, quando o dia 23 de setembro é o dia do aniversário da igreja, né? Então temos já que estar em oração, orando a Deus para que abençoe esse trabalho, orarmos em favor das pessoas que aqui estarão, pregadores, os visitantes, aqueles que ainda não são assim convertidos ao Senhor, para que possam aqui estar, né? Vamos começar a trabalhar. O principal trabalho que temos que fazer é a oração. É buscarmos a direção de Deus, aí Deus vai abençoar poderosamente. Então vamos já nos preparar, né, para esse dia, para que o nome do Senhor venha brilhar. Né? Aqui quem brilha é o nome do Senhor. O pastor sempre fala isso. Né? Então vamos estar já em oração desse propósito. Né? Eu quero perguntar a igreja se houve alguma visão, alguma revelação. Na terça-feira, na igreja, de horários que eu passei muito sério, não sei se vocês vão lembrar, você vai lembrar. Eu queria só na igreja, aqueles que estão orando, e o irmão do pastor quiser partir para o Senhor. Tá? E a igreja quiser estar orando pela família que está indo. Então foi feita a vontade de Deus. Aquele que Deus preparou para ele aqui na terra, então aprove a Deus disponível. Né? Então só podemos agora orar pela família do pastor e ter força, de esperança, para que eles continuem caminhando na terra. Tem mais alguma coisa? Nada? Então está encerrado todo o culto em nome de Jesus. Thank you.